Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E sempre bom. Qualidade e economia todo dia. Olá, boa noite. Veja na edição de hoje. A passagem do vice Hamilton Mourão por Gramado. Ele recebeu um pedido de 4,5 milhões de reais para a área da saúde. Vigilância promove campanha de castração e adoção de animais. Veja quando procurar atendimento no hospital. E uma entrevista com o jornalista Fernando Albrecht, que está fazendo 25 anos de coluna no Jornal do Comércio. Confira em um minuto. Economia é pensar no futuro. Agora eu vendo online para seguir juntando dinheiro. Se eu não soubesse planejar, como eu garantiria o futuro dos meus filhos? A gente que é do campo está acostumado com os tempos de incerteza. A melhor coisa que eu fiz foi ter guardado um dinheiro da minha última colheita. Foi dica desse meu parceiro aqui, ó. Numa hora dessas é bom poder contar com um parceiro de verdade. Vamos planejar as suas conquistas? Invista com o Sicredi. A gente dá valor para o seu futuro. Qualidade e economia você encontra no Sempre Bom. Venha até a Avenida das Hortênsias, no bairro Avenida Central, e se surpreenda com as nossas ofertas. Descubra o Sempre Bom. Qualidade e economia todo dia. Vice Hamilton Mourão esteve ontem em Gramado. Cercado de um rígido esquema de segurança, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, participou ontem de almoço empresarial organizado pelo Sinditur, no restaurante Dom Milo Cutina, do Hotel Buonavita. Mourão desejou melhoras médicas ao prefeito Nestor Tissot e bons resultados ao prefeito em exercício, Luia Barbakov, que estava em Brasília em busca de recursos. Hamilton Mourão conheceu a fábrica SG, na Serra Grande, e no final do dia participou da abertura do 32º Congresso das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul. A secretária de Turismo, Rosa Helena Volk, representou o executivo. O presidente da Câmara de Vereadores, Renan Sartori, também esteve presente no encontro. Aproveitando a presença de Mourão, a Prefeitura fez um pedido de verba. O secretário de Governança e Desenvolvimento Integrado, Germano Junges, aproveitou a presença de Mourão em Gramado para realizar a entrega de projetos para a área da saúde. Ao todo, os recursos pedidos foram de 4,5 milhões de reais. Vigilância promove campanha de castração e adoção de cães e gatos. A Vigilância em Saúde abre na próxima terça-feira o cadastramento para a castração gratuita de cães e gatos. Para fazer o agendamento, é preciso ser morador de Gramado e ter uma renda máxima de 3 salários mínimos. Amanhã, a Vigilância realiza mais uma feira de adoção de cães e gatos. Desta vez, a ação ocorre na Rua Coberta, entre 10 horas da manhã e meio-dia. Veja agora quando e como procurar o hospital. O Hospital Arcanjo São Miguel está fazendo uma campanha para que não haja fila no atendimento da Casa de Saúde. Por isso, está distribuindo um folder onde coloca o que é emergência, urgência, diferentemente de coisas pouco urgentes e não urgente. O superintendente Márcio Slaviero comenta agora em que momento a pessoa deve procurar pelo Hospital São Miguel. Primeiro, o hospital ele sempre é um símbolo de segurança para a população. Mesmo assim, nesse período onde temos uma sobrecarga de procura,
a gente sempre orienta para que casos leves sejam procurados primeiramente, prioritariamente, os postos de saúde, os pronto-atendimentos da Unimed e do Círculo, para quem tem convênio, e a tenda do município. Deixando o hospital com a vocação que é dele, de atender aquilo que é mais urgente, né? Então, a gente tem uma classificação de risco, Mirão, e a classificação de risco que a gente usa é de 4 cores. Então, o azul é nada urgente, né? O verde é pouco urgente, o amarelo ele já tem uma urgência e o vermelho é a emergência, que precisa de atendimento imediato. Em geral, as pessoas ficam de alguma forma insatisfeitas, às vezes, com o atendimento, quando na maioria das vezes, verde ou azul. Por quê? São atendimentos não tão graves e que acabam ficando um tempo maior de espera, porque o hospital prioriza não quem chega primeiro, mas quem é mais grave. Então, muitas vezes, casos não tão urgentes, eles acabam procurando o hospital ao invés dos postos e acabam se submetendo a uma espera, porque a gente tem outros pacientes sendo atendidos mais urgentes na frente. Confira agora a previsão do tempo para amanhã em Gramado e região. O mês de junho termina com uma enorme massa de ar seco tomando conta do estado e inibindo a formação de nebulosidade e a ocorrência de chuva. Mais um dia para secar roupa e tirar a umidade de dentro das casas. Amanhã o dia será ensolarado em Gramado, com mínima de 13 e máxima de 19 graus. Voltamos com a entrevista do dia e meu convidado hoje é um colega de profissão, para mim, o melhor colunista do Rio Grande do Sul. Fernando Albrecht, prazer em tê-lo no programa. Prazer é meu, Mirão. Companheiro de longa data, de grandes jornadas, de batalhas gloriosas e inglórias. Fernando, como você começou no jornalismo? Olha, Mirão, eu comecei em 1968, na Zero Hora. Eu estava tirando faculdade de jornalismo, eu trabalhava num banco, estava tirando jornalismo na Universidade Federal e apareceu um colega que está aí até hoje, o Ademar Vargas de Freitas, que disse: olha, Fernando, tem uma vaga de repórter policial na Zero Hora. Naquela época, a Zero Hora ainda não era do Maurício Sobrinho e do Jaime, era do jornalista carioca Arise Carvalho, né, que herdou, digamos assim, entre aspas, né, o espólio da última hora. Né, e não tinha nada, a estrutura mínima, máquinas de escrever alugadas, e o prédio era na 7 de setembro, Porto Alegre, com oficina na Luiz Afonso, na Cidade Baixa. Então, eu saía do banco 7 horas, 7h30, naquele tempo o banco não trabalhava de manhã, e chegava em casa, comia alguma coisa, era solteiro na época, e aí eu comecei a trabalhar nas madrugadas da Zero Hora. Era um período, claro, que com muito menos criminalidade como hoje, mas não tinha essa moleza de ouvir rádio da polícia, da brigada, tinha que ir na mira do tira, percorrer as delegacias, pronto-socorro, plantão e tudo isso. E eu saía de lá às 7 e ia para a faculdade às 8. Eu pesava 61 quilos, Virão. E o final de semana o plantão era duplo. Mas posso dizer para ti uma coisa? Foi o período mais feliz da minha... Um dos períodos mais felizes da minha vida. Eu adorava trabalhar em jornal, né? Depois, com o tempo, eu saí do banco e aí sim, eu assumi a profissão onde estou até hoje, com algumas incursões na área de propaganda, mas sempre com um vínculo com o jornalismo. Você marcou época e se tornou muito conhecido fazendo o informe especial da Zero Hora, que era ali a página 3. E você é conhecido por traduzir uma ópera em 7 linhas. De onde vem esse talento e como foi esse período na página 3 da Zero Hora?
A página 3, eu trabalhei essa vez que eu te falei, depois o Maurício comprou a Zero Hora em dezembro de 69, mas assumiu em março de 1970. Então, depois eu trabalhei sempre pela mão do Maurício, a quem eu devo muito. Trabalhei como editor de economia na área de mercado de capitais, em 71, 72, onde eu fiz até um mini jornal sobre Bolsa de Valores, o Pregão. E em 74, ele me convidou para fazer o primeiro programa de agropecuária da televisão brasileira, que foi o Campo e Lavoura, na então TV Gaúcha, hoje é RBS-TV. Em 1982, aí eu saí, fui para a Folha da Manhã, depois eu fiz outro. Depois, mais tarde, em 82, ele voltou, através do Carlos Felberg, que era o secretário de redação, diz, olha, tem a página 3, que era feita por 3 pessoas, e o Maurício queria que eu a fizesse. E a minha exigência, para o bem e para o mal, olha, a velocidade do comboio é regulada pelo navio mais lento. Então, eu quero fazer a página sozinho. O ruim é que, com isso, tu não folgava em finais de semana, era pau e pau, aliás, como hoje, aqui no Jornal do Comércio, né? Estou sozinho, eu não tenho escravo, vamos dizer assim, não tem alguém que faça alguma coisa sem que eu precise estar presente. 82, a final de 89, não me lembro que mês que eu saí, foi a página 3, foi a mais lida do jornal, onde realmente eu me firmei como colunista, né? Porque eu tinha, Mirão, como hoje, eu tenho uma máxima, eu sempre digo isso, eu tenho que estar me divertindo em 30%, em pelo menos 30% do tempo que eu estou trabalhando, senão não vale a pena. Então, eu uso, assim como eu usava, ironia, bom humor, com pitadas de sarcasmo, né, para fazer um prato não só bonito, como bom. E como você consegue, Fernando, resumir um assunto árido em 7 linhas? Bom, o colunista, Miron, ele tem que ser um cara pronto. Eu não acredito em colunista com saído da faculdade. Ele tem que ter uma bagagem cultural muito grande, ele tem que conhecer de médio para profundo praticamente todas as atividades humanas, né? Isso implica que é uma falha do jornalismo atual, em questões técnicas, né? Isso inclui, por exemplo, não só ciência, como aviação, e aí eu já tinha uma vantagem, eu sou brevetado, né? Eu me brevetei pelo Aeroclube de Montenegro, muito antes. Então, essa coisa, o que move um colunista, um jornalista, um repórter, mas mais ainda um colunista, é a curiosidade. Saber como as coisas são feitas e como elas acontecem e por que acontecem. O resumo, nas 7 linhas que tu fala, ela tem que, olha meus cabelos brancos, isso leva muito tempo, isso leva treino, continuidade, certo? Cada vez que eu digo, tu não pode, tu tem que abraçar todas, né? E eu acredito que tem um pouco de dom que vem da infância, eu sempre lia muito, e eu sempre gostava de escrever curto. O que me exasperava e me exaspera até hoje é que na nossa profissão nós chamamos de nariz de cera, né? Quer dizer que o cara começa, pois é, como todos sabem, a pandemia fez isso, fez aquilo, ele faz um trololó grande para depois entrar no assunto. Dispensa isso. Se todos sabem, para que repetir? Parece que o colunista tem obrigação de resumir o que já foi resumido. Fernando, você completou agora, em junho, 25 anos de Jornal do Comércio. Você continua com aquele mesmo brilho nos olhos e se divertindo também no Jornal do Comércio?
Se bem que os tempos não estão ajudando muito, né? Eu peguei, para te dar uma ideia, para mim a grande transição, não só brasileira, foi um ano meio chave, foi 1968, justamente quando eu comecei a trabalhar. Aí começaram a aparecer os problemas sociais, começou a haver revolta, rebeldia, algumas justas, outras não. A briga ideológica foi se acirrando, né? Então, quando eu comecei a fazer a página Começo de Conversa, naquele ano de 1997, a política não era, como hoje, guiada pelo ódio recíproco, né? Havia, claro, divergências entre partidos, havia ideologias, né? Nós estávamos numa época em que os partidos de esquerda estavam começando a se fortalecer mais e captando votos também, mas eu sempre digo o seguinte, eu ainda me dou muito com muita gente de esquerda, inclusive da esquerda radical, mas naquele tempo tu discutia de dia, tomar chopp de noite, até os anos 70. Né? Aí lá pelo início de 90, 95, a coisa começou a piorar, mas a chegar onde chegou hoje. Hoje tu vê as redes sociais, Mirão, puxa, um grita mata e o outro esfola. Nós perdemos a civilidade nesse país. O resultado é que você abre o jornal, só tem 3 assuntos hoje. Petrobras, o preço do diesel, importa ou não importa, e a política. Né? A eleição, que, aliás, faltam 3 meses para a eleição e os partidos não têm nem mesmo homologado as suas candidaturas. Outros estão procurando o candidato. Quem vai ser vice, quem vai ser aquilo. Eu tenho por mim, Mirão, que hoje isso aqui virou uma torre de Babel. Tá? Nós não estamos nos entendendo no mínimo. Houve tempo nesse país em que, por exemplo, patrão e empregado sentavam e discutiam. Bom, nós concordamos com o quê? Nós concordamos com isso, aqui, dos dois lados, certo? Hoje, nós discordamos. Né? Em vez de começar com uma base sólida para tu construir o edifício do entendimento ou da disputa, nós começamos pela cumieira. Nunca vi o prédio começar pelo teto. Mas é o que está acontecendo no Brasil de hoje. Fernando Albrecht, você é um exemplo, é um ícone e também é meu ídolo no jornalismo. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado pela oportunidade de falar aí para essa cidade aí que eu gosto tanto. Este foi o programa Gramado Notícias, que volta amanhã, 7h30, aqui pela Gramado TV e, é claro, também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite. Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E sempre bom. Qualidade e economia todo dia.